E aí, inconformados? Tamo junto até depois do fim. Tudo na paz? Espero que esteja. Estamos aqui para mais um vídeo, dia 26, vídeo 26º. Nós sabe falar. E nesse vídeo de hoje é um tema muito intrigante e um tema que mexe com diversas pessoas. Algumas fazem, outras não fazem, outras pensam em fazer e não fazem. Mas é algo muito interessante para os nossos sonhos e algo muito necessário de se pensar e avaliar o que é melhor para si, para cada pessoa. Então, o tema de hoje, ele fala assim: contar ou não contar os nossos sonhos. Porque existe aquela crença de que contando os nossos sonhos é mais difícil de realizar, porque pessoas vão moiar o nosso sonho. É verdade. Vão botar para baixo. Vão desacreditar o nosso sonho. Beleza, isso é bem capaz de acontecer, dependendo de... Primeiro ponto que eu coloquei aqui. Você se conhecer e saber qual reação isso pode te ocasionar. Que reação contar o seu sonho pode te ocasionar? Por exemplo, uma pessoa vem te frustrar nesse sonho. Fala assim: casa não, casar é terrível. Aí você tem a convicção e a certeza de que casar é bênção. E a pessoa fala: isso não vai mudar nada na sua vida. Conta esse sonho, fala para Deus e o mundo ouvir, para os 4 cantos do planeta, que não vai te incomodar, não vai te atrapalhar. Agora, se você conhece a reação que você tem, e se alguém falar isso, vai te deixar em dúvida do que você deseja fazer, então é melhor se guardar e contar para pessoas de confianças. Por exemplo, confianças. Que você tenha várias confianças nas pessoas, no plural. Tipo assim, o meu sonho é casar. No caso, eu casei. Graças a Deus que esse foi esse sonho realizado. E aí, eu sei que a minha reação quando alguém fala que casar não é bom, que casar tem um monte de BO, que se for pra casar não casa, isso vai me prejudicar no meu sonho, na realização dessa conquista, o que não aconteceu comigo, mas se acontece com algumas pessoas, é bom você contar para pessoas que estão casadas há muito tempo, que você admira o casamento. Não adianta só estar casada há muito tempo e estar com o casamento regaçado. Tem que ser uma pessoa que você admira o casamento. E aí você conta pra ela, ela vai te apoiar, vai te aconselhar principalmente. Igual eu e meu esposo, quando a gente foi casar, a gente teve muitos conselhos de falar assim... eu tô falando dos conselhos, não das críticas pra não casar. Isso teve de monte. Crítica pra não casar teve de monte. Mas os conselhos assim, gente, casamento não é perfeito. Vocês vão fazer tudo certinho pra casar, mas vai ter treta, vai ter atrito, vai dar BO. Não vão ser todos os dias felizes. Vocês estão dispostos a viver isso, a amadurecer com isso, a crescer com isso? A gente falou, beleza, vamos embora. E a gente casou. E às vezes a gente pensa, meu Deus, eu podia ter escutado mais esse conselho que ia dar treta, né? Pra ver se evitava essa desavença. Mas não dá. Acontece, são 2 culturas distintas. Eu tô dando exemplo do casamento porque esse assunto, ele é muito... Fugiu a palavra, não é intrigante, ele é muito polêmico, essa é a palavra. Ele é muito polêmico. Contar ou não contar sonhos. Muita gente fala, não conte seus sonhos pra ninguém. Mas essa pessoa pode ser simplesmente uma pessoa que não consegue lidar com críticas ao seu sonho e desiste dele. Por exemplo, eu contei pra Deus e o mundo que eu ia casar. Eu esparramei isso desde quando eu era criança. Eu falava, eu vou casar na igreja, eu vou casar na igreja. Aquela questão de declarar é poder. Eu sempre declarei que eu ia casar na igreja. Eu falava, eu vou casar de noiva, eu vou entrar de noiva na igreja. Não sabia que ia dar tanto trabalho, mas eu sabia que eu ia entrar de noiva. E aí eu falei, eu vou casar. Um monte de gente veio falar, não casa não, casar dá trabalho, casar é isso, homem dá BO. Da cerimônia ninguém falava nada, amor. Pra quem não percebeu, meu esposo tá dando palpite no vídeo porque ele tá de férias e ele tá amando fazer parte dos vídeos. Um dia eu vou convidar ele pra fazer parte de novo do vídeo de participante especial. Mais que especial, porque é meu gato, meu homem. E aí, eu usei o exemplo do casamento também porque é outro tema polêmico. Muita gente critica e fala e nananã. Na verdade, o que eu aprendi sobre pessoas que falam sobre os seus sonhos pra você?
Ou elas estão tentando te ajudar porque elas acreditam que essa atitude que você tá tomando vai te frustrar, te machucar, te magoar. Ou elas estão te falando para barrar mesmo por algum sentimento de inveja até. Mas também tem a possibilidade não. O que eu aprendi de fato é que quem fala sobre isso, do seu sonho, da sua conquista, da sua meta, na verdade está falando sobre ela, sobre a experiência que ela teve, sobre a experiência que ela vivenciou. E você tem que entender que faz parte da experiência dessa pessoa, às vezes o casamento não foi bom para ela ou algo assim. Por isso que eu falei de pegar conselho de pessoas casadas há muito tempo que você admira. E às vezes, às vezes não. É isso mesmo. A pessoa está falando dela, não está falando de você. Ela está falando de experiência que ela viveu. É igual eu ouvi assim. Quando uma pessoa fala pra você assim, criança, aproveita o tempo que você tem com a criança, porque ela cresce rápido. A pessoa tá te passando a mensagem que ela não curtiu o tempo que ela podia curtir com os filhos. Então, você tem que entender que é uma mensagem sobre o que a pessoa passou. É um conselho, é uma opinião, ela reflete sobre o que a pessoa vivenciou. E nem sempre reflete ao que você vivenciou. Por exemplo, eu, quando busquei casar, eu falei assim, não, isso reflete ao que a pessoa está passando no momento. Eu aprendi a não ter esse tipo de erro, esse tipo de problema. Claro que problemas vão surgir e erros vão surgir, e já surgiu vários com 1 ano e pouco de casados, mas a gente resolveu, a gente tratou, a gente trabalhou e tem muita coisa para resolver, ainda muita treta para resolver. Mas é igual eu ouvi, se não tem treta, alguém está fingindo algo. E até esse alguém parar de fingir, porque ele vai acontecer, porque fingimento ele tem um tempo, um prazo determinado, até essa pessoa parar de fingir, aí a treta começa. E se a treta começar depois do fingimento, é pior. Então, quando tem treta, quer dizer que está sendo saudável. As culturas estão se batendo e estão formando duas catracas que se encaixam. E quando não acontece isso, na verdade, uma tá lisa enquanto a outra tá batendo. E aí, tem uma hora que essa lisa cansa de fingir que é lisa. Porque toda catraca, ela tem um formato. Toda cultura, toda pessoa tem uma cultura, uma característica, diversas características, né? E aí, eu quero chamar a sua atenção para entender que eu usei o exemplo do casamento nesse ponto, porque também é algo polêmico, o casamento. Mas se você tem um sonho, por exemplo, da faculdade, e você quer falar para as pessoas, eu vou fazer faculdade, muita gente pode barrar o seu sonho da faculdade. Eu tenho o sonho de ter um carro. Muita gente pode barrar o sonho de ter um carro. Eu quero viajar para conhecer o exterior. Orlando, eu quero conhecer a Disney. Muita gente pode barrar. Mas isso reflete ao que elas vivem, ao que elas passaram, ou até o fato delas não terem vontade de conhecerem a Disney. Então, você tem que entender que quando uma pessoa fala sobre o sonho, ela fala sobre ela. Mas o importante é saber se você tem racional, emocional para lidar com as pessoas falando do seu sonho quando você contar, ou se você prefere se guardar e ter o seu momento com o seu sonho lá e contar para uma pessoa específica que pode te auxiliar. Depende de você. Muitas vezes é bom contar para diversas pessoas porque elas vão acabar cobrando de você. Igual, as pessoas me cobravam. E aí, Eliana, quando que vai casar? Quando que vai casar? Por quê? E eu falava que eu ia casar. Então as pessoas ficavam perguntando, e aí, já arrumou um namorado para casar? Elas me cobravam porque eu falava para elas que eu ia casar. Então foi uma coisa que me impulsionou a não esquecer do meu sonho. Mas depende de como você reage a isso, sacou? Você tem que se avaliar, se conhecer, saber como que você reage a isso para o seu sonho acontecer da forma que você almeja. Então pensa nisso, contar ou não contar seus sonhos, contar para quem, contar para todo mundo, pedir ajuda, tudo depende. Depende de como você reage, sacou? E aí, a importância é não frustrar o seu sonho, por isso que você tem que avaliar. Porque aí eu falo assim, eu aguentei escutar crítica, você não aguenta? Não, eu tenho que entender que você é você e eu sou eu. A sua forma de ver os seus sonhos é diferente da forma que eu vejo os meus sonhos. Nós somos diferentes. Então, se você vê que você não consegue lidar com esse tipo de situação, você simplesmente guarda o seu sonho para si, faz o seu planejamento, começa a aplicar as tarefas e vai realizando. O importante é você realizar, porque é você que tem que se sentir bem com seus sonhos, sacou?
Então, o segundo ponto que eu anotei é: a realização sempre vai depender de você e da vontade de Deus, que é o que eu comentei no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. O vídeo de ontem eu comentei sobre os sonhos de Deus são melhores que os nossos. E saber se o seu sonho ele só depende de você, independente do que aconteça circunstancial em volta. A realização do seu sonho só depende de você. Ai, mas eu sou casada e o meu marido não concorda com o meu sonho e não vai dar certo. Não, o seu sonho só depende de você. A forma que você aplica para motivar o seu marido ou a sua esposa a entender que esse sonho é importante para você. Ai, não é forçar, meter um louco e falar, papá. Não, é ter responsabilidade, conversas, mostrar o quanto é importante, falar como você se sente com isso. Isso faz toda a diferença. Em qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu dei exemplo de marido porque é a pessoa mais próxima, né? E se é da vontade de Deus, porque às vezes o sonho vai acontecer não sendo da vontade de Deus e você vai perceber sinais com relacionamento com ele. E também pode ser que aconteça e não aconteça, que foi o exemplo que eu dei ontem do que não aconteceu comigo que eu queria que acontecesse. Tudo depende. Você tem que se avaliar seu relacionamento com Deus. É igual eu falei, se você não acredita em Deus, não tem problema. Eu acredito, por isso que eu comento. Se você não acredita, só viajar nessa parte aí, beleza? Mas é muito importante entender se é da vontade de Deus o sonho. E eu esqueci, mas eu preciso pedir pra você, se inscreve no canal. Se tá fazendo sentido pra você, curte, compartilha. Ah, a Eliana quer ser a famosinha da internet. Pode pensar o que quiser. O importante pra mim é que essa mensagem esteja fazendo sentido pra você, que essa mensagem chegue a diversas pessoas, para que várias pessoas voltem a sonhar. Porque tem várias pessoas deixando de lado isso. Estão vivendo para trabalhar, pagar contas e curtir final de semana. Sendo que a nossa vida é muito mais que isso. A gente pode desfrutar todos os dias. A gente pode ter momentos maravilhosos todos os dias. Sem gastar, gastando. Tudo depende da nossa organização, da nossa vontade, do nosso planejamento. E não precisa viver para trabalhar, pagar conta e curtir final de semana. A gente pode ter uma vida muito mais planejada e estruturada com pouco. É só mudar nossa mente. Tá ok? Um versículo que eu sou apaixonada, que desde quando eu me converti ele faz parte da minha história, é Romanos 12:2. Ele fala assim: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É transformar a nossa mente, não é transformar a mente do vizinho, não é transformar a mente do cônjuge, não é transformar a mente da mãe e do pai. É transformar a nossa mente, você que está aqui assistindo e buscando realizar os seus sonhos. Então, quando a gente divulga essa mensagem, mais pessoas podem transformar a mente delas por decisão delas vendo o vídeo. Se não quiserem também é só dar um dislike que eu também recebo a mensagem, tá ok? Tamo junto até depois do fim. Esse foi mais um vídeo no canal. E volte sempre, porque você é muito bem-vindo. E 2023, bora realizar muitos sonhos. Todos os dias, ó, véspera de final de ano, primeiro dia do ano eu vou fazer um vídeo também. Vai ser massa. Tamo junto até depois do fim. Até amanhã com mais um vídeo aqui no canal.